O assunto é muito sério, principalmente para as mulheres, e nós temos que estar antenadas com o que está acontecendo. Toda mulher faz os exames preventivos pelo menos uma vez por ano. E nós precisamos saber um pouco mais sobre HPV. Hoje nós trouxemos aqui uma especialista, ela é ginecologista e obstetra, Patrícia Toniolo Varela Costa. Doutora Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite. Você já é uma amiga aqui da casa, né? Já esteve em outras oportunidades. É um prazer estar aqui novamente. E falar sobre esse vírus que ficou famoso por ocasionar tumores de colo uterino, agora é acusado de provocar a doença na garganta e outras partes do corpo, HPV. É um perigo que vai além do útero, então? Sim, vai além do útero mesmo. E principalmente pela prevalência, pela incidência muito significativa nos dias de hoje. Então acredita-se que existam mais de 40 mil casos novos de contaminação por HPV ao ano. E desses 40 mil casos, 4 mil podem levar ao câncer. Puxa aqui vida. No Brasil. No Brasil. Em termos mundiais, isso acomete 630 milhões de pessoas infectadas pelo HPV. Pelo HPV. O que é exatamente esse HPV? Quais são os sintomas? O HPV é um vírus transmitido predominantemente por via sexual. Ele pode acometer todo o trato genital, principalmente tanto do homem quanto da mulher, ocasionando sintomas ou não. Né? Quer dizer, o sintoma principal seriam verrugas genitais, tanto no homem quanto na mulher, mas em boa parte dos casos ele acaba sendo assintomático. Então a pessoa não sabe que tem? Não sabe que tem, e é a maioria. Outras vezes pode ocasionar algum corrimento que não melhora com nada, um ardor genital, um prurido, e principalmente as verrugas genitais estão muito relacionadas ao HPV. Mas as mulheres que fazem normalmente aqueles exames preventivos e vão ao ginecologista uma vez por ano, o ginecologista consegue ver se a mulher estiver com problema. Com certeza. A mulher e o homem também, né? Porque você disse no caso do homem, não vai visitar o ginecologista, tem um médico adequado, mas também é possível detectar no homem se ele estiver com a doença? Sim. O que acontece na maioria das vezes é que os homens são assintomáticos mais ainda do que as mulheres. Mais do que as mulheres? Sim. Então eles são portadores e nem sempre há lesão ativa no homem, mas existe a transmissão entre um e outro. Entre um e outro, né? Qual que é a relação entre o HPV e o câncer do colo do útero? Está relacionado, quer dizer, todas as pessoas que têm HPV podem ter câncer de colo de útero ou não? O que vai depender o HPV causar um câncer do colo do útero é o tipo desse HPV. Hoje em dia existem mais de 200 tipos de HPV. Os mais comuns são o 6, o 11, o 16 e o 18. Claro que ninguém precisa decorar esses números todos, mas sabemos que os subgrupos 6 e 11, eles estão mais relacionados a verrugas genitais e são considerados de baixo risco. Apesar de causar lesão evidente, eles são de baixo risco. E os 16 e 18, eles estão mais relacionados a uma invasão e lesão em colo do útero e daí para frente, por serem mais perigosos, mais virulentos, eles podem causar lesões precursoras de câncer do colo do útero. E isso se nada for feito em termos de diagnóstico. Então, se for feito o diagnóstico, quer dizer, existe tratamento, as pessoas que são diagnosticadas com esse HPV, tem cura? Sim, ele é 100% curável. Por isso que é muito importante o diagnóstico e a prevenção. Como que nós fazemos essa prevenção? Através do exame ginecológico de rotina. Posso mostrar o molde? Pode, lógico, doutora, fique à vontade. Aqui eu trouxe o molde da vagina, né, uma vulva, que está sendo mostrada. Nas pacientes que têm lesão ativa, pode aparecer como pequenas verruguinhas, como nós chamamos de condiloma acuminado e em termos populacionais as pessoas às vezes falam crista de galo, mas são verrugas branquinhas que podem acometer toda a região genital, às vezes isoladas, às vezes em grande quantidade. O lugar que acomete bastante é a fúrcula da entrada da vagina, que é nessa região aqui, mas pode acometer até a região pubiana, a região anal também. Então um exame ginecológico minucioso vai mostrar e vai detectar isso. E muitas vezes nós acabamos usando aparelhos que ampliam e conseguimos ver com aumento, com um foco de iluminação adequado e aplicando determinados líquidos que evidenciam mais facilmente essas lesões. Isso a nível
externo, tá? A nível interno, nós fazemos a prevenção, que é a coleta do exame de Papa Nicolau, que nós chamamos de colpocitologia oncótica. Como que é feita a coleta do Papa Nicolau? Nós introduzimos um espéculo, acho que vale a pena mostrarmos, que é este aparelhinho, que obviamente aqui eu já tirei do invólucro, mas ele é descartável, né? Ele é introduzido delicadamente dentro da vagina. Nós introduzimos, conversando com a paciente, explicando lentamente. Nós giramos e abrimos esse espéculo para visualizar o colo do útero. O que a gente visualiza? Exatamente o que eu mostro aqui. Esse é um colo do útero visto através do espéculo aberto. Não sei se dá para mostrar. Dá para ver sim. Isso. Então, o que acontece? Nós visualizamos aqui esse colo e, aplicando esses determinados líquidos, nós podemos ver lesões, não necessariamente verrugas, mas lesões que tem um nome de epitélio aceto branco, um pontilhado, um mosaico, através da colposcopia, que é esse exame que amplia. É possível enxergar isso. Isso. E se houver uma lesão, nós podemos biopsiar essa lesão e encaminhar para anátomo patológico, esclarecer a origem dessa lesão. Nem sempre essa lesão do colo é uma lesão causada pelo HPV, mas em algumas vezes sim, e é esse exame de anátomo patológico que vai nos dizer. O tratamento como é que é feito? O tratamento, ele depende do tamanho da lesão, depende da idade da paciente, depende do local da lesão. É muito demorado? Depende de quando ele foi diagnosticado. Quer dizer, precocemente, com poucas lesões, bem no princípio, até que é rápido. O que precisa é um segmento posterior. Um acompanhamento, exatamente. Né? Mas o tratamento é basicamente feito através da retirada dessas lesões, da remoção ou da destruição do tecido acometido pelo vírus. Então, no caso das verrugas, podem ser usados aplicações de determinados ácidos em concentrações adequadas e sempre pelo médico, né? Jamais paciente querer fazer sozinho, porque pode ter queimar tecido normal e cauterizar fora do lugar. No caso de lesões verrucosas. No caso de lesões muito extensas, podemos utilizar tratamentos com laser, tratamentos com cauterizações tanto químicas quanto elétricas. Existe também, quando já há um acometimento do colo do útero mesmo, mais profundo, podemos fazer um exame, um tratamento que se chama de CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, e ele retira só o tecido lesado sem retirar o tecido normal. E a paciente fica muito bem. Existem cremes cicatrizantes, existem medicações que são imunomoduladoras, que ajudam a resposta dessa paciente. Vários procedimentos diferentes, né, doutora? Para cada caso, então, o médico vai buscar, então... É particularizado. Particularizado, tá. Um fato bastante importante é que, como boa parte das pacientes, tanto a mulher como o homem é assintomático, não tem lesão aparente, esse exame ginecológico tem que ser bastante minucioso mesmo. E considerarmos a prevalência. Então, hoje em dia, nós examinamos as pacientes pensando se não vamos encontrar o HPV. Porque, realmente, se nós considerarmos que existem hoje, já comprovadamente, os homens entre 18 anos a 70 anos, de 100 homens, 50 são portadores do HPV. Puxa vida, é muita gente, né? Isso, os homens. As mulheres, pelo menos 50% a 70% já tiveram contato com esse vírus em alguma vez da vida, manifestando ou não sinais e sintomas. Puxa, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Mas agora, realmente, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar com maior frequência sobre essa questão do HPV. Inclusive, as meninas mais jovens têm uma injeção, não é isso? Existe a vacina. Uma vacina, né? Isso. Tá. Por conta dessa prevalência muito grande e de realmente não aparecer sintoma e poder causar uma doença muito grave, que é o câncer do colo do útero, desenvolveu-se há 15 anos atrás, tem um estudo já de 15 anos desenvolvendo essas vacinas. Existem 2 vacinas no mercado, uma que é só uma bivalente, só contra 2 tipos de vírus, e a quadrivalente, que é mais completa e pega esses 4 tipos principais que eu falei, com excelentes resultados. E ela fica indicada para meninas de 9 anos até mulheres de 26 anos, isso por um consenso. A tendência é conseguir que se possibilite
acesso a essas vacinas na rede pública, porque por enquanto ela está disponível apenas do ponto de vista de particular. Particular, mesmo. E é carinha, né? Olha... Já ouvi falar. Quer dizer, eu acho que pensando em saúde, nada sempre vale a pena, né? É um investimento em saúde. Mas assim, não fica acessível às pessoas que realmente têm uma renda mais baixa, ficaria difícil, né? Se bem que, com todos esses estudos, há 2 lugares que já fizeram campanhas de vacinação em massa. Um lugar foi na cidade de Itu, fizeram em pacientes jovens, e agora é importante acompanhar como elas vão ficar. E um outro lugar também foi no município de uma cidade em Salvador, acho que é São Miguel do Conde, São Francisco do Conde, em Salvador. Fizeram uma vacinação em massa de jovens que nunca tiveram tido contato, e agora vai ser importante verificar o futuro dessas pacientes. Quer dizer, não vai desenvolver nada. Não vai desenvolver, né? Então, como os papilomavírus são transmitidos? Os HPV são facilmente contraídos? Então, são 2 perguntas aqui, né? Tá. Como é que os papilomavírus são transmitidos e se os HPV são facilmente contraídos? São facilmente contraídos. São facilmente. Muitas vezes nos primeiros contatos. É importante ressaltar que a transmissão é predominantemente sexual mesmo. Né? Então é importante considerar que existe uma outra via que pode ser através de fomites, que a gente considera que são gotículas, objetos de uso pessoal contaminados, uma toalha, um biquíni de outra moça, mas o vírus ele não sobrevive muito tempo fora do organismo. Então, essa outra via de transmissão, ela é bem menor com relação à transmissão sexual. A transmissão sexual é infinitamente maior e é importante saber disso e cuidar, se precaver. Se precaver, né? Exatamente. Já que você falou em precaução, há como se prevenir do HPV? Sim, sim. Eu acho que, antes de mais nada, evitar múltiplos parceiros, né? Quer dizer, se é uma doença sexualmente transmissível e se tem essa prevalência tão alta, quanto maior o número de parceiros sexuais, maior a chance de adquirir. Eu, como médica, indico o uso de método de barreira nas relações sexuais, por ser uma forma bastante eficaz de prevenir qualquer doença sexualmente transmissível, mas principalmente o HPV. Ok. Você gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres sobre isso? Só uma complementação. Além disso, e é bastante importante considerar, nós consideramos que a paciente deva ter, o homem e a mulher, um estado de imunidade competente o suficiente para deflagrar o vírus. Às vezes ela tem contato e simplesmente não vai manifestar nada. Então, manter uma alimentação saudável faz toda a diferença. Evitar o hábito de fumar, porque também diminui a imunidade. O uso de vitaminas A e C através da alimentação também permite uma boa imunidade e que a paciente não desenvolva lesão ativa, não evolua para um câncer. Para chegar a um câncer, ela teria que ficar muito tempo sem acompanhamento ginecológico. Então, é uma doença absolutamente diagnosticável, prevenível, tratável e curável. Mas a pessoa tem que estar sempre alerta. Sim. Isso é o mais importante, né? Sim. Quero agradecer bastante a sua presença aqui, doutora Patrícia. Foi de grande valia. Aprendemos com você. Eu tenho certeza que as mulheres que estão em casa e os homens também, que estão acompanhando essa entrevista, levaram muito a sério o tema que foi falado hoje, que é essa questão do HPV. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Eu é que agradeço. Muito obrigada. Para você que está em casa, você pode rever essa entrevista que nós fizemos com a ginecologista e obstetra, a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa, que hoje dividiu o seu tempo, né? Deixou lá os pacientes e veio compartilhar com a gente dos seus conhecimentos. E você pode rever essa entrevista lá no site da Paulinas, paulinas.org.br. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco nós vamos ter aqui um exemplo de beleza maior com a maquiadora e esteticista Olivia Especial. Continue conosco.